Oi, 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 gente, tudo bem? Meu nome é Mércia Galdino e esse aqui é o nosso canal Raízes no Secreto. O objetivo desse canal é que nós, juntas, possamos, fortalecer a nossa fé. O versículo que eu vou utilizar hoje para conversar com vocês, ele está em Marcos, capítulo 4, a partir do 35. E ele fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não se importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse versículo eu vejo muito de nós, na verdade, né? Quantas vezes a gente estava no meio do caos, estávamos em um momento desesperador, um momento de tristeza, um momento de perca, um momento de solidão, e achávamos que estávamos sozinhos, achávamos que as coisas saíram do nosso controle, sabe? E de fato saiu do nosso controle, né? Muitas vezes as coisas da vida saem do nosso controle, mas isso não significa dizer que porque saiu do nosso controle, saiu do controle do nosso Pai, saiu do controle de Deus, né? Ele está presente, não só hoje, não só ontem, mas sempre estará presente no meio das situações, estará presente diante das situações. Nesse versículo, Deus faz uma pergunta muito interessante, que é: por que vocês estão com medo? Quantas vezes nós estávamos em um momento de dificuldade, de desespero, de perca, de aflição, de opressão, e pensamos, né, que estamos sozinhas, sabe? Pensávamos que estávamos sozinhas, e na verdade nós não estamos, né? Nós nunca estaremos. Por que você está com medo? E ele faz essa pergunta para você hoje: por que você está com medo? Porque o seu coração está aflito, porque você não está conseguindo fazer as coisas. O que é que está te paralisando, sabe? O que é que está te trazendo esse medo? Por que você está com medo? Eu lembro de muitas coisas que eu passei na minha vida e que eu já cheguei a chorar de medo. Chorava de medo. Eu, adulta, em momentos de transição, mudanças, e eu entrei numa situação da minha vida que eu vi que eu tive que voltar, sabe? E nem sempre o voltar, ele é algo ruim para Deus. Nem sempre voltar é retrocesso, tá? Voltar, muitas vezes, é redirecionar. E muitas vezes Deus nos chama para redirecionar e nós estamos cheias de medo. Nós estamos cheias de medo, esse medo começa a impactar na nossa fé, nós começamos a acreditar que Deus não está com a gente, que Ele nos esqueceu, que aquela situação, aquele caos, ele vai de fato nos matar. E quantas vezes nós estamos em cima de uma cama, orando a Deus e pensamos: Senhor, eu acho que daqui eu não passo mais. Estamos no meio de um trabalho caótico e pensamos: Senhor, eu não sei até quando eu vou suportar isso. Ou até mesmo dentro de um relacionamento, e nós oramos: Senhor, eu não aguento mais. Eu acho que esse aqui é o último capítulo da minha vida. Eu acho que daqui eu não conseguirei mais dar um passo adiante. E é nesse momento que Deus chega, sabe? Com a nossa boca nós falamos que Ele pode todas as coisas, que Ele não nos abandona, mas quando chega um momento de aflição na nossa vida, quando chega um momento que a gente só vê caos, só tem caos, tudo muito caótico, tudo muito bagunçado, nós começamos a fraquejar e começamos a de fato gritar para Ele: Senhor, o Senhor não está me vendo? Senhor, onde é que o Senhor está? Será mesmo que é isso que eu tenho para viver? Será mesmo que o Senhor me fez para viver isso daqui? Esse caos, esse sofrimento, essa desordem, essa instabilidade, essa solidão, essa escassez. Foi para isso que o Senhor me fez? Não, eu não quero isso. Quantas vezes eu não falei isso? Não quero isso. Vou prover isso, me leve. Muitas vezes eu orei dessa forma, né? Dessa maneira. Muitas vezes. Porque eu não aceito. E quando esses momentos na minha vida passaram, assim como aconteceu com os discípulos em alto mar, eu comecei a refletir e comecei a perceber
que o meu pai sempre estava lá, que Deus sempre estava lá, mas eu estava com os olhos tão focados na tempestade e no vendaval. Eu estava perdendo tanto tempo olhando para o caos e para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, que eu simplesmente ceguei para o fato de que Jesus sempre esteve lá. Tem até um louvor, né, que fala sobre isso, que saiu agora há pouco, né? Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. É isso. Ele sempre esteve lá. Mas se a gente parar um pouco para fazer essa ligação de alma entre nós e o nosso Criador, nós vamos perceber de uma forma tão nítida, tão linda, que Ele sempre esteve lá. Nós vamos perceber que nos mínimos detalhes, nós vamos perceber que até mesmo nas pessoas que Ele colocou na sua vida para te ajudar nesse momento, foi um sinal de que Ele está ali. Eles chamam Jesus, porque eles acham que Jesus não está vendo, porque Ele está calmo. E eu acho que aí Jesus também nos ensina uma coisa, né? A termos calma e paciência, porque as coisas acontecem no tempo certo. Em Eclesiastes ele fala muito sobre isso, né? Que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de abraçar, mas também há tempo de se apartar. Há tempo para cada coisa abaixo do céu. E não é porque no nosso tempo humano, né? Aquela chuva, aquele vendaval não parece estar demorando muito, que para Deus o tempo se esgotou. Durante esse momento Deus pergunta, por que você está com medo? Por que você está com medo? O que te amedronta? O que é que você acha que Deus não pode fazer e por isso está com medo? O que é que você acha que Deus não tem poder para resolver e por isso está te deixando com medo? A gente mensura o poder de Deus a partir da nossa convicção. Mensura o poder de Deus a partir daquilo que a gente consegue ver e fazer. O que é que eu estou achando que Deus não tem poder suficiente para resolver? E por isso eu estou ficando com medo. E em seguida, Deus pergunta assim, porque Ele faz duas perguntas. Ainda não tem fé? Uau! Uau! Ainda não tem fé? Quando Deus fala assim, ainda, não era como se, porque foi isso que aconteceu, né? Os discípulos, eles tiveram uma caminhada com Jesus e passaram por diversas situações com Jesus. Deus pôde se mostrar para ele com diversas faces. Deus pôde mostrar para ele os milagres que ele fazia. Eles viveram lado a lado com Jesus. Eles viram com os próprios olhos. Eles contemplaram. Mas ainda assim havia o vestígio, sabe, do medo. Eu entendo até. Imagina só, tá você lá com Jesus no barco, começa um vendaval, né? E você, meu Deus, vou morrer aqui agora. É agora que eu vou morrer. Não tem pra onde correr, vou morrer agora. E você pensa que Jesus não tá lá, né? Você andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu coisas, sentiu. Você contemplou e você sentiu. Mas ainda assim você desconfia se de fato Ele vai te ajudar a sair desse caos, dessa dificuldade, desse meio, dessa dor, dessa aflição, dessa doença, enfim, desse teu problema. E aí Deus pergunta também para você, ainda não tem fé? Será que depois de tudo que eu pude fazer por você, será que depois de tudo que eu mostrei para você que eu posso fazer, você ainda não tem fé? Será? E essas perguntas, elas ecoam no meu coração, porque ela me faz refletir muitas vezes que eu tento racionalizar Deus e como Ele faz as coisas. Eu nunca criei um conteúdo para o YouTube, né? É a primeira vez. Então, eu acredito que talvez vão ter alguns trejeitos, algumas coisas que vocês vão perceber no meio do vídeo. E eu peço empatia para você, para que você de fato entenda que é a minha primeira vez. E como primeira vez, né, não vai sair perfeito, mas está sendo feito. E é isto. Obrigada, gente. Um beijo no coração e até o próximo.